Quem já ouviu de mães e pais? Eu tive tantos filhos, criei todos iguais, mas cada um é de um jeito. Muitas vezes tem quem compare essa situação com a analogia da mão. Uma mão tem 5 dedos, mas todos são diferentes. Mas o que será que faz com que a gente seja tão diferente um do outro, mesmo sendo cuidado e educado pelas mesmas pessoas? E o que fazer quando essas diferenças deixam feridas emocionais traumáticas em nossa criança interior? E faz com que a gente tenha algumas dificuldades emocionais, mesmo na vida adulta. É sobre isso que vamos falar hoje. Mesmo criados pelos mesmos pai e mãe, se a gente observar os nossos irmãos, primos, tios, cada um tem um jeitinho muito particular de viver e de se relacionar com o mundo, não é mesmo? Uns acabam sendo mais dependentes, outros menos. Tem quem adore se comunicar, tem quem não saiba se expressar. Alguns se planejam e prosperam na vida, outros vivem passando dificuldades. Acontece que cada um de nós vive 2 realidades que são bem distintas e altamente personalizadas. A realidade de mundo interno e a realidade de mundo externo. Como o nome já fala, o mundo externo diz respeito com o que acontece fora da gente. Como, por exemplo, o clima afetivo da casa em que a gente é criado. É interessante observar que cada um de nós se desenvolve ao redor de uma matriz de identidade. E o que seria essa matriz? A matriz é tudo aquilo que existe mesmo antes da gente nascer e que nos acolhe quando a gente chega no mundo. Ela é tipo um grande berço que envolve a realidade emocional, social, política e econômica de uma criança. De uma forma mais intimista, ela pode ser representada pela família e por nossa rede primária de relacionamentos e experiências. Além disso, inclui também os fatores biológicos que cada um traz consigo. Então, todos esses fatores interagem entre si nesse processo de aprendizagem relacional da criança. Essa grande matriz que nos acolhe nos confere a possibilidade de sermos únicos. Por mais que no mundo externo a família tente oferecer a mesma realidade, os mesmos estímulos e as mesmas condições para os seus diferentes filhos, é muito improvável que isso aconteça, porque nada nesse mundo é previsível e estático, não é verdade? Em uma época, os laços familiares estão mais fortes e a rede de apoio. Em outra, pode ocorrer tantas coisas, divórcio, brigas, perda de emprego, morte de alguém querido, alguma doença grave, uma mudança de cidade. E diante de tantas mudanças, o clima afetivo da casa pode mudar completamente, de uma hora para outra. E por mais que os nossos pais digam que todo mundo foi criado da mesma forma, é impossível porque as condições sociais, emocionais, afetivas mudam a cada instante. Nós mudamos a cada instante. Isso também porque cada um de nós já nasce com uma bagagem. Alguns chamam de comportamentos inatos, outros genética, outros dizem ser o karma. E além de trazermos muitas coisas, cada um de nós assimila a experiência do mundo externo de uma forma muito particular e única, pois cada um de nós tem o seu próprio mundo interno. Esse conceito de mundo interno é apresentado pelo psiquiatra e escritor Vitor Dias. Ele diz que à medida que a gente se desenvolve nos diferentes cenários da vida e experiencia diferentes situações, a gente cria um tipo de registro dessas vivências na nossa mente, sejam elas memórias de prazer ou de dor. E dessa forma, o mundo interno passa a ser tudo aquilo que foi registrado individualmente ao longo da nossa vida na nossa estrutura psicológica. É o que compõe a nossa personalidade, a nossa noção de identidade. E a nossa identidade é como um personagem que nos protege e nos ajuda a sobreviver diante de todas as perplexidades que se apresentam para nós ao longo da nossa vida. Pensa na seguinte situação. Imagina uma criança com um grande desejo de ser o centro das atenções.
Ela é convidada para uma festa de aniversário, mas quando tenta se enturmar, as outras crianças brincam e deixam ela de lado. Os adultos que estão na festa não percebem a sua necessidade de ser incluída e ela acaba ficando sentada no canto da festa, brincando sozinha, até que seus pais venham lhe buscar. Nesse momento, ela aprende que não pode contar com ninguém, com a ajuda dos adultos, e que precisa dar conta de brincar sozinha e ser feliz dessa forma, pois acredita que as outras crianças não gostam dela. Ela promete a si mesma que quando crescer será forte o suficiente para não depender de ninguém. Essa criança repete essa defesa muitas vezes, fica emburrada em situações que se sente deslocada, se isola, não pede ajuda quando precisa, não mostra para os outros o quanto eles são importantes para ela. Quando adulta, mostra grande dificuldade em pedir ajuda em seu ambiente de trabalho, pois segue a lógica de que ela tem que dar conta só e que não pode contar com ninguém. Isso é o que a psicóloga e escritora Penha Nery chama de lógica afetiva de conduta. O exemplo da criança mostra como um personagem ele é criado já na nossa primeira infância e acaba constituindo a nossa identidade básica quando é repetido várias vezes. Esse personagem funciona exatamente como uma forma da gente se defender de situações que são intensas para a gente. E assim, ao longo da vida, a gente cria inúmeros personagens para que a gente consiga resolver diferentes demandas e necessidades que a própria vida nos traz. São tentativas para a gente não adoecer emocionalmente. É uma forma da gente se medicar frente ao cenário de dor. Rosa Cuquier, que é psicóloga e escritora, tem um trabalho incrível sobre esse assunto, mostrando como é comum repetirmos as mesmas defesas infantis no nosso drama adulto. É como um filme que faz com que a gente reviva a mesma experiência de dor, mesmo estando em um cenário completamente diferente. Mas precisamos avaliar se usar essa defesa e esse personagem vai de fato nos ajudar nos nossos dilemas adultos. De maneira geral, a resposta é que eles já não nos ajudam mais. Pelo contrário, o projeto de vingança da nossa criança interna ferida é o que cria as nossas dificuldades adultas atuais. Seja essa defesa de superpoder do tipo eu não preciso de ninguém, até de super fragilidade como eu sou sempre a vítima das situações. E várias outras possibilidades de personagens que a gente pode criar de um extremo a outro extremo. De maneira geral, quando essas feridas não são cuidadas e quando a gente não renova os nossos personagens na vida adulta, quem pode passar a excluir os outros e abusar do poder que tem é a gente mesmo. A gente pode repetir com os outros o mal que um dia fomos submetidos, ou cobrar dos outros uma responsabilidade que atualmente é nossa. Saímos do lugar de vítima para algoz, ou ficamos eternamente no lugar de vítima. E aí não adianta colocar a culpa nos nossos pais ou nas pessoas que nos fizeram sofrer, pois mais importante do que o que fizeram com a gente é o que podemos fazer com o que fizeram com a gente. O Jung ele já falava sobre isso. Então, chega um momento que a gente precisa colocar o nosso adulto frente a frente com a nossa criança interna para uma conversa. Essa é a nossa responsabilidade, não mais de pessoas que nos criaram ou que passaram pela nossa vida. Conversando, entendendo as nossas dores infantis, podemos criar novas formas de resolver problemas que não seja criando mais problemas e nem ferindo os outros. É o momento que a gente transforma o nosso mundo interno com recursos do mundo externo e interno, avaliando quais são as vantagens e desvantagens de se manter um padrão de comportamento que já não funciona mais, de usar um personagem que é como uma armadura que já não protege mais. Numa postura reflexiva, mas também ativa, podemos criar estratégias mais saudáveis e assertivas para resolver os nossos dilemas, pois o que nos prende na experiência dolorosa é a memória do trauma. Podemos cuidar das nossas feridas, ressignificar as nossas memórias e encorajar pequenas mudanças no nosso dia a dia. Assim,
a gente passa a reconhecer as diferenças que temos entre os nossos irmãos, amigos ou primos como uma força, como um lugar de superação e crescimento pessoal, e podemos ver a nossa história com gratidão, percebendo que não precisamos nos avaliar como melhores e nem piores com relação aos outros, mas diferentes e por sua vez únicos. Hoje falamos sobre como a realidade de mundo interno e externo contribui para que a gente seja tão diferente um do outro, e como diante das nossas dores infantis criamos diferentes personagens para nos medicar e tentar resolver os nossos problemas. Mas também vimos a importância de reformular esses personagens e adequá-los à nossa realidade adulta, assumindo uma postura de responsabilidade com a nossa própria vida. Eu queria saber se fez sentido para você e o que você leva desse encontro. Por favor, deixa aí nos comentários, me conta qual ensinamento você vai levar na sua bagagem ou o que te tocou mais. Escreve também o que você gostaria que a gente aprofundasse nos próximos vídeos. Me sinto muito honrada de estar aqui com você e a gente ter essa troca tão gostosa nesse caminho de nos tornarmos a nossa melhor versão. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.